Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Vamos juntos conferir o que foi notícia nesta semana no Brasil e no mundo. O governo federal estuda isentar a cobrança de imposto de renda para trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos. A medida está em discussão com a equipe econômica. O governo Luiz Inácio Lula da Silva discute com a equipe econômica a possibilidade de isentar do imposto de renda os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. A medida seria apenas para essa faixa de renda, sem mexer nas demais faixas e para quem recebe salários maiores. Para integrantes da equipe econômica, isso concentraria o benefício em trabalhadores de renda mais baixa e diminuiria o impacto fiscal da medida. Hoje, a isenção integral de imposto de renda contempla remuneração mensal de até R$ 1.903. A partir desse valor, há 4 faixas de cobrança, variando entre 7,5% e 27,5%. A última correção da tabela aconteceu em 2015. Com a inflação acumulada nos últimos 8 anos, trabalhadores que ganham menos de um salário mínimo e meio passaram a pagar imposto. Em vez de uma correção linear, as faixas de cobrança do IR, como tradicionalmente tem sido feito, o governo Lula trabalha com a hipótese de aumentar apenas a isenção para 2 salários mínimos. Com isso, caso implementada, a isenção abrangeria somente quem ganha até R$ 2.604. A partir daí, o trabalhador continuaria pagando normalmente a alíquota, que sobe conforme o avanço salarial. Em cálculos preliminares do governo, o impacto é estimado em até 5 bilhões de reais. Agora mudamos para a saúde. 9 países das Américas Central e do Sul confirmaram 75 focos de gripe aviária e quase todos os animais infectados apresentam sintomas da doença. Até o momento foram sacrificadas 1.200.000 aves. Depois de 2 décadas, a gripe aviária tornou-se uma ameaça concreta à produção brasileira. Uma eventual entrada do vírus no país pode afetar as exportações brasileiras de carne de frango, que em 2022 alcançaram um recorde de 4.800.000 toneladas, em parte favorecidas pelo impacto da influenza no hemisfério norte e pela interrupção das vendas de países atingidos pela doença. A notificação de um caso em Cochabamba, na Bolívia, no último fim de semana, causou alvoroço no Brasil, já que significa que o vírus ultrapassou a Cordilheira dos Andes, considerada uma barreira natural. Até então, a doença havia chegado à metade sul do continente em aves migratórias concentradas na rota do Pacífico. De acordo com a Agência de Defesa Sanitária de Rondônia, a preocupação é que a gripe aviária chegue ao Brasil em aves que migram dentro do continente, para áreas como Pantanal e Bahia. E o número de novos médicos bateu recorde no país no ano passado. Foram quase 40 mil. Mesmo assim, ainda existem locais que sofrem com a falta de profissionais. Nos últimos 12 anos, o número de novos registros médicos emitidos no país mais do que dobrou. Só no ano passado, 39.500 profissionais entraram no mercado de trabalho. Em 2010, esse número era de 18.700 médicos. O volume de novos profissionais da medicina passou a ter um aumento expressivo a partir de 2020, no primeiro ano da pandemia, quando pela primeira vez o total de profissionais ingressantes no mercado ficou acima dos 30 mil. O ano coincide com a graduação dos alunos de novos cursos abertos a partir de 2013, com a criação do programa Mais Médicos, que expandiu as vagas de medicina no país. Com os novos médicos que deram início em sua carreira profissional no ano passado, o número de doutores atuando em todo o Brasil ultrapassa os 545 mil, o que representa uma taxa de mais de 2 médicos por 1.000 habitantes. Índice similar ao de países desenvolvidos como Canadá, Estados Unidos e Japão. 12 anos atrás, por exemplo, a densidade brasileira era pouco mais de 1,5 médico por 1.000 habitantes. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, se for mantido o mesmo ritmo de crescimento da população e de escolas médicas, dentro de 5 anos, o país contará com 3,60 médicos por 1.000 habitantes.
E mesmo com tantos médicos no mercado, ainda existem algumas regiões do país com falta de profissionais. Isso se deve pela desigualdade na distribuição regional dos médicos. Para ter uma ideia, nas capitais, por exemplo, o número de profissionais é de mais de 6 médicos por 1.000 habitantes, enquanto nos municípios do interior, o índice fica em pouco mais de 1,5. Além disso, a maioria dos médicos permanece concentrada nos grandes municípios. As 49 cidades com mais de 500.000 habitantes possuem mais de 60% dos médicos do país, embora concentrem apenas 32% da população. Já os 4.890 municípios com até 50.000 habitantes, onde moram mais de 65 milhões de pessoas, reúnem somente 8% dos profissionais. A desigualdade também ocorre entre as regiões brasileiras. Menos de 5% dos médicos do país atuam na região norte. Por outro lado, a região sudeste conta com 53% de todos os médicos em atuação do país. Nos últimos dias, uma propaganda se popularizou na internet com a oferta de cigarro eletrônico com vitaminas, com a promessa aí de ajudar a saúde do usuário. Além de uma tentativa ilegal de atrair novos adeptos, já que a venda é proibida aqui no Brasil, diversos médicos alertam para os prejuízos que ele faz ao organismo. Mesmo com a venda proibida pela Anvisa, os cigarros eletrônicos fazem muito sucesso entre os jovens. Por isso, com o objeto de deixar ou transformar o hábito mais saudável, uma empresa lançou o Health Vape, ou vape de vitaminas. Com a descrição contendo adição de vitaminas, aminoácidos, hormônios, o anúncio garante que o produto dá energia, firmeza na pele e recupera os músculos. Na internet é possível encontrar o produto com preços que variam de R$ 50 a R$ 80. Mas os cigarros eletrônicos são vetados no país pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, seja para fumar ou para suplementação de vitaminas, probióticos, enzimas e outros. Porém, a fiscalização do comércio é de responsabilidade de autoridades locais. A Sociedade Brasileira de Pneumologia adverte: o uso de cigarro eletrônico causa doenças não só respiratórias, mas gastrointestinais, na boca e outras. Além disso, diversas pessoas que fizeram uso do cigarro eletrônico passaram mal com pressão baixa e dor no estômago. Com o aumento de quadros de mal-estar após o uso desse cigarro, médicos alertam que os remédios que podem ser utilizados como suplementação alimentar devem ser prescritos mediante avaliação, e nada do que é prometido pelo anunciante é de fato verídico. E olha só que preocupante, um estudo mostrou que a poluição pode aumentar a probabilidade de desenvolver depressão e também ansiedade. Vamos ver na reportagem. Todo mundo já sabe que poluição pode fazer mal e afetar diversas funções do organismo. Mas um estudo mostrou que alguns poluentes, mesmo em baixas concentrações, podem ser fatores determinantes para o desenvolvimento de depressão e ansiedade. Foram 11 anos estudando 389.185 pessoas que moram no Reino Unido. Antes, nenhum dos participantes tinha um histórico dessas doenças. A exposição a poluentes como material particulado, dióxido de nitrogênio e óxido nítrico elevaram a incidência de diagnóstico das 3 doenças. Foram 13.131 participantes com diagnóstico de depressão e 15.835 diagnosticadas com ansiedade. Há também algumas especificidades, como o fato de que homens expostos ao material particulado, que é emitido por combustíveis fósseis, que podem causar aí uma série de doenças no sistema respiratório, apresentaram mais diagnósticos para ansiedade. Já existiam indícios de que a poluição do ar poderia interferir na saúde mental. Existem diversas causas para essas doenças, como é o caso de vivências traumáticas e, inclusive, predisposição genética. E é importante sempre estar atento aos sintomas, não só os seus, mas os de quem está à sua volta também. Muitos dos casos não requerem o uso de medicamento e a pessoa pode voltar a ter qualidade de vida se houver a abordagem clínica correta. De São Paulo, Bruna de Jaimo. Obrigada pelas informações, Bruna. E antes do intervalo, eu trago um destaque internacional.
O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que o mundo caminha para uma guerra mais ampla. Ele fez uma referência sobre os riscos de escalada na guerra da Ucrânia. A invasão russa da Ucrânia está causando um sofrimento incalculável ao povo ucraniano, com profundas implicações globais. As perspectivas de paz continuam diminuindo, as chances de uma nova escalada e derramamento de sangue continuam crescendo. Temo que o mundo não esteja caminhando como um sonâmbulo para uma guerra mais ampla. Temo que esteja fazendo isso com os olhos bem abertos. Guterres também citou o conflito entre israelenses e palestinos, a repressão no Afeganistão, Mianmar e Haiti. O secretário-geral denunciou a ausência de visão estratégica e o viés de curto prazo dos líderes políticos e econômicos, o que não é apenas profundamente irresponsável, mas também imoral, declarou. Guterres destacou ainda a necessidade de se pensar nas gerações futuras, relembrando seu apelo por uma transformação radical da arquitetura financeira mundial. O chefe da ONU também pediu ao grupo de países mais desenvolvidos, o G20, que adote medidas de apoio aos países emergentes e suas responsabilidades na luta contra o aquecimento global. E veja a seguir, faixa de areia da Praia dos Ingleses em Florianópolis será ampliada. E ainda, a Universidade Federal da Grande Dourados retoma as atividades do projeto Se Mexe. Não saia daí, nós voltamos já já. Já estamos de volta e a faixa de areia da Praia dos Ingleses, em Florianópolis, será ampliada. A obra deve durar mais de 40 dias e está orçada em 18 milhões de reais. O alargamento da faixa de areia na praia se tornou um processo conhecido com a experiência na vizinha Balneário Camboriú. A mega obra ampliou a largura da faixa de areia de 25 metros para 75 metros, com possibilidade de retração de até 5 metros após um período de assentamento. A ampliação vai acontecer em um trecho de 2.870 metros e deve ser executada em porções de 150 metros, sendo liberadas aos poucos. Com isso, os banhistas podem usar o restante da praia. O alargamento começou no canto sul da praia, onde em alguns pontos não há mais faixa de areia e deve prosseguir até um ponto a 400 metros do rio Capivari. Com a ampliação, a praia terá 40 metros de largura, o dobro do existente atualmente no ponto mais largo. Agora, olha só que história inspiradora. Uma faxineira moradora da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, conseguiu passar em uma universidade pública e realizar seu maior sonho, cursar pedagogia. E para isso ela venceu vários obstáculos e superou diversas dificuldades. Vamos ver. Conceição Correia da Silva, popularmente apelidada de Ceissa, tem 51 anos, 6 filhos e uma história de vida marcada pela superação. A mulher é faxineira e trabalha para sustentar seus filhos, manter sua casa em ordem e focar em seu sonho mais antigo, se formar. Ceissa deu início ao projeto de estudos para passar na universidade em 2019 e encontrou apoio e estrutura para estudar através de uma ONG que presta serviços na região. Na ONG, ela ainda fez o curso de tecnologia básica e durante os últimos anos conciliou os estudos com o trabalho e após muito esforço recebeu a notícia de que foi aprovada para cursar pedagogia em uma das principais universidades públicas do país, tornando seu sonho realidade. A aprovação foi motivo para encher o coração de Ceissa e toda a sua família de alegria e felicidade, já que ela perdeu as contas de quantas vezes trancou os estudos porque precisava trabalhar. Em uma delas, ficou até deprimida e precisou parar tudo. Mas como todas as coisas acontecem no tempo certo, agora ela tem motivos de sobra para comemorar. Parabéns, Dona Conceição! Que a sua história sirva de exemplo de superação e persistência para todos os que ousam a sonhar.
Parabéns, dona Conceição. E agora a gente volta a falar de saúde. Após um estudo que durou 10 anos, pesquisadores do Reino Unido apontaram que os alimentos ultraprocessados aumentam o risco de morte por câncer, principalmente de mama e de ovário. Através de dados de saúde e dieta de 200 mil adultos de meia idade, o estudo publicado no periódico científico A Clinical Medicine mostrou qual a relação entre o consumo de ultraprocessados e o desenvolvimento de câncer. Foi descoberto que ingerir 10% a mais desses alimentos pode aumentar a mortalidade por câncer em 6%. Mas, quando se analisa especificamente qual tipo de câncer, esse patamar sobe para 16% em tumores de mama e 30% em tumores de ovário. O risco de ter um câncer em geral foi de 2% para cada aumento de 10% na ingestão de ultraprocessados. No ovário, foi de 19%. Além disso, o que chamou a atenção dos pesquisadores é que o risco continuou após a calibragem de outros fatores que poderiam impactar, como o comportamento, tabagismo, atividade física e índice de massa corpórea. Os ultraprocessados são alimentos industrializados, ricos em gordura ou açúcares. O alto teor de sódio encontrado nesses alimentos serve para fazer com que durem mais, além de intensificar o sabor ou encobrir o que poderia ser ruim para o paladar. E os exemplos são bem conhecidos: refrigerantes e outras bebidas prontas, pães e bolos industrializados, biscoitos, salgadinhos, chocolates, refeições prontas, entre outros mais. Se estiver em dúvida se o produto é ou não ultraprocessado, basta olhar o rótulo e identificar se os ingredientes são os mesmos que você usa para cozinhar. Se não for, certamente faz mal à saúde. E uma última informação: a Divisão de Saúde da Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, retomou as atividades do projeto Se Mexe. E o melhor de tudo, é de graça. Vamos conferir. Manter o corpo em movimento é fundamental para uma boa qualidade de vida, prevenir doenças e ter um bom estado de saúde física e mental. Atividade física hoje já é comprovado, né, que melhora a questão da saúde, tanto do sono, qualidade de vida, qualidade no trabalho, no seu lazer e depois mais a forma estética, né? Emagrecimento, definição muscular. A Divisão de Saúde da Universidade Federal da Grande Dourados retomou as atividades do projeto Se Mexe. As aulas são totalmente gratuitas para servidores ativos, aposentados, funcionários terceirizados e também para os seus dependentes. Os requisitos são vontade de fazer atividade física e ter o hábito de uma rotina saudável. Nós pensamos em criar um espaço onde que as pessoas possam estar olhando para o corpo e para a mente. Então, assim, as atividades são direcionadas e ao longo das aulas nós procuramos, algo que a gente procura fazer desde o primeiro dia de aula, criar um ambiente informal, onde a pessoa se sinta à vontade de estar aqui e que, para além do exercício, ela crie vínculo com as outras pessoas e tenha momentos de lazer, né? Cuide do seu corpo, faça o exercício, mas também dê muita risada. Praticar exercícios e atividades físicas ajuda a liberar endorfina, um hormônio que está relacionado às sensações de bem-estar e prazer. Logo, quem mantém o corpo ativo melhora o humor, diminui a tristeza e depressão e melhora a sociabilidade, aspectos fundamentais para se viver melhor. Bem mais feliz. A ideia também da gente estar praticando atividade física no ambiente de trabalho é justamente isso, proporcionar um ambiente mais leve, mais saudável, né, através do exercício e promover mais a integração, recreação e o lazer para a pessoa ir embora mais relaxada para casa. A Adriana é professora da universidade e participa das atividades. Além do cuidado com a saúde, a interação social é o ingrediente a mais para manter a qualidade de vida. O projeto faz com que a gente melhore a qualidade de vida, né? Além de melhorar o desempenho no trabalho, com problemas recorrentes do dia a dia, dores na coluna. Melhora a nossa disposição, a saúde, emagrece, enfim, faz com que a gente se sinta melhor. A Organização Mundial da Saúde recomenda que as atividades devem ser adaptadas de acordo com a idade.
Para crianças e adolescentes, atividades ao menos 60 minutos por dia. As práticas podem ser bicicleta, jogos recreativos ou até mesmo o famoso pega-pega. Já entre 18 e 64 anos, a OMS recomenda 150 minutos de prática física moderada ou 75 minutos de atividades intensas. A partir dos 65 anos, a Organização Mundial da Saúde recomenda que a prática de atividades físicas aconteça ao menos 3 dias por semana. Exercícios que previnem quedas são indicados, já que a musculatura e os ossos podem perder consistência com o avançar da idade. Além disso, as atividades em grupo são recomendadas, não só para manter a motivação, mas também para proporcionar interações sociais que ajudam a manter a saúde mental. Práticas moderadas de 150 minutos semanais ou 75 minutos de atividades intensas são as recomendações do órgão. A gente vai adaptando, né? Tanto no ambiente físico, o que a gente tem de material, quanto o que ele já tem, ou a idade, né? Ou algum problema já crônico, né? Tenho dor no joelho, então eu vou passar assim, mas você faz desse jeito. Então a gente vai adaptando de acordo com o que ele demonstra ou ele apresenta para a gente. É isso aí, se mexe. E essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Um ótimo fim de semana para você e a gente se vê na segunda. Eu espero você. Até mais.